Segundo livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 4. E depois nós vamos lá para o capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4, todos acharam? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua babá o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Agora vai lá para o capítulo 9, segundo Samuel, mesmo livro, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus ou a benevolência de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de benevolência contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhes disse: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho do seu senhor. Trabalhará toda a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20
20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que meu senhor o rei manda teu servo, assim farei ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, por essa noite. Eu preciso da tua ajuda, da ajuda do teu Espírito Santo. Me usa, Pai, que a tua palavra saia da minha boca e caia em solo fértil. Eu reconheço a minha total dependência. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, quem é mais velho da igreja, né? A nossa igreja está caminhando para 5 anos. Por que, se alguém perguntar a você, por que a igreja sua chama Despertar da Graça? Por quê? Tem esse nome, Igreja Despertar da Graça. Eu fui pregar numa igreja, o pastor falou que um anjo apareceu e revelou o nome da igreja dele. Né, pastor? Aqui não foi isso. Não foi nenhum anjo, né? Nem anja. A igreja chama Despertar da Graça por causa de um livro que eu li, eu ganhei em 2006, do meu saudoso amigo pastor Cícero, e o Carlinhos tanto conheceu, e o nome do livro é O Despertar da Graça. Quando eu ganhei esse livro, Carneto, eu era bem religioso. Eu era contra mulher cortar cabelo. Mulher cortar cabelo era pecado. Porque eu não fui pastoreado, eu fui domado. Eu fui domado. E eu até escrevi um texto em 2006. E esse texto, Duda, saiu no meu primeiro livro, Memórias Póstumas dos Protestantes, Pastores ou Domadores de Ovelha. Você lembra ali? Pastores ou Domadores de Ovelha. E o Cícero falou: Silas, eu não posso dar esse livro para qualquer um, mas para você eu vou dar e vai mudar a sua teologia. Você vai entender o que é graça. E quando eu comecei a ler esse livro do Charles Swindoll, cheguei num capítulo, Tatiana, que o título era A Analogia da Graça. Analogia da Graça. E nesse capítulo, Charles Swindoll, ele trata essa história de Mefibosete. Eu sei que o pastor Mateus, ele infelizmente, né, ele é dispensacionalista. Tem gente que acha, né, não, porque, né, o saudoso irmão Ademir, ele era dispensacionalista, a gente brigava, não, porque a dispensação da inocência, a dispensação, né, do governo humano, a dispensação da lei, e agora a dispensação da graça, né? Como se Deus fosse mudando a cada período, né? Deus diz, não é. A graça, ela está na lei, e a lei está na graça também. A graça, ela está desde o Gênesis, e se não fosse a graça, Jesus não seria o plano perfeito.
como nós cantamos aqui na igreja. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque é graça. É graça. E essa história aqui, ela revela a graça, irmão Alberto. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, aos olhos racionais, ele seria o quê? O futuro rei de Israel. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Se fosse olhar a lógica, Saul sair de cena, entraria Jonatas. E depois de Jonatas, Mateus, Mefibosete. Só que Deus, ele trabalha do jeito que ele quer. E Deus, ele tira o trono da casa de Saul e ele unge a Davi, Rosália. Só que, um dia, no meio da guerra, a babá de Mefibosete, ela recebe a notícia. Morreu Saul e morreu Jonatas. Quando essa notícia, Fernando, chega, a babá pega Mefibosete de 5 anos de idade e ela sai correndo. E a pergunta é, Giovanni, por que a babá está correndo? Por que a babá está dando no pé? E aí eu fui ler, pastor Mateus. Eu estive lendo Flávio Joséfo, historiador do povo judeu. Flávio Joséfo, ele vai falar que quando uma nova dinastia assentava no trono, a primeira providência era acabar, aniquilar com a descendência do rei anterior. Então, alguém sentou no trono, vamos dar um exemplo aqui, né? Se fosse hoje, sentou no trono um rei da Inglaterra, ele procurava saber se o antigo rei tinha algum descendente e acabava, aniquilava. Isso aconteceu com a rainha Atália, está lá no 2º livro das Crônicas. Quando ela se torna rainha, ela quer exterminar a casa de Davi. Por quê? Se houvesse algum descendente, aquele descendente seria uma ameaça ao trono. Então, nem era, talvez, pastor Mateus, nem Davi faria isso, mas alguém aliado de Davi poderia pegar Mefibosete e matar ele. Ele era príncipe, filho de Jonatas. A babá pegou ele, Tonho, e foi dar no pé. Ele caiu com a queda. Ele ficou o quê? Aleijado. Ele ficou coxo. A babá foge e ela vai parar, Gustavo, numa terra chamada Lodebar. Essa terra, Lodebar, ela era cheia de mendigos. Segundo a geografia bíblica, Rose, era o lugar com o maior número de mendigos. Aí tem pregador que diz que Mefibosete se tornou mendigo. Ele era príncipe e se tornou o quê? Mendigo. Eu não concordo, porque se a gente olhar o texto, ele foi morar na casa, Yuri, de Maquir. Maquir era igual Mateus, mas Mateus cheio da grana. O Maquir era
mas que era igual a dona Letícia ali, tinha dinheiro, nem dinheiro debaixo do colchão, né? Mas que tinha grana. E aí você fala, pastor, onde é que fala isso? A Bíblia fala que um dia Davi estava fugindo de Saul, ele e os seus homens. Irmãos, sabe quem ajudou Davi? Maquir. Você acha que é fácil ajudar um homem mais 400 soldados? Se chegar 400 pessoas lá, Duda, hoje na sua casa tem comida lá para 400 pessoas. 4, né? Imagina, Nailda, a igreja toda que hoje resolve ir para sua casa depois do culto. Tem comida lá para 50 pessoas, 30. Agora imagina Davi e Patrícia correndo, fugindo de Saul. Ele vai parar nas terras de Maquir. E Maquir vai ajudar Davi. Nem todo mundo que mora na favela é pobre. Eu não posso falar em Mefibosete, ele era mendigo, só porque morava numa terra cheia de mendigos. Isso é uma analogia errada. Ele morava, só que ele morava de quê? De favor, em uma terra distante, em uma terra infestada de mendigos. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia, Fernando, Roberto, a Bíblia não fala mais nada. O menino caiu, quebrou as pernas, ficou coxo 15 anos. Segundo alguns teólogos, de 15 a 20 anos depois, um dia, Davi estava na varanda do seu palácio Lourdes. E Davi lembra de um pacto que ele fez com Jonathan. Jonathan sabia que Deus ia dar o trono a Davi. E se você ler, um dia Jonathan chama Davi e fala assim: Davi, quando Deus te honrar, quando Deus te colocar lá, tem misericórdia de mim, né? Um dia eu falei com o Carlinhos, hoje eu puxei a orelha dele. O cara ficou rico, me abandonou. Quando era pobre, era mano, né? Aí comprou 3 carros, empresário. Hoje eu fiquei até surpreso com a ligação dele, porque tem pessoa que o poder corrompe, tem pessoa que o poder cega. Davi não, Davi 15 anos depois, ele olha, Yuri, e ele diz assim: há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que eu use de benevolência, por amor de Jonatas. Sabe o que é lindo, pastor Mateus? Mefibosete não servia para nada. Alguém aleijado não servia para ser soldado do exército. Aleijado naquela época não tinha nenhuma lei, Carneto, nenhuma lei que privilegiasse. Davi não podia usar Mefibosete como um trabalhador do palácio. Ele era coxo de ambos os pés. Mas Davi, ele não pergunta: existe alguém da casa de Saul para me servir? Existe alguém da casa de Saul para ser soldado do meu exército? Existe alguém da casa de Saul para que eu possa humilhar? Não. Davi fala: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar
de bondade, de graça, de benevolência, Adriana. Aí o Ziba, hoje eu vou, todo lugar tem um Ziba, né? Em Guarulhos. Esse mesmo Ziba vai passar daqui para trás, lá na frente depois. Esse Ziba não valia nada. Esse Ziba olha para Davi e fala assim, ô rei, tem uma aí, filho de Jonatas, mas ele é aleijado, ele é coxo. Eu não sei se o Ziba está preocupado com o Mefibosete, pensa, será que Davi vai matar? O cara já está na pior, o cara já foi lá para Lodebar, e agora Davi quer esse cara aí. Ziba diz, tem um, mas ele é aleijado, ele não serve para nada. Aí o Charles Swindoll diz, é como se ele dissesse assim, ô rei, deixa o aleijado lá, deixa ele lá, ele não tem utilidade, ele não serve para nada, ele não é uma ameaça, ele não tem valor nenhum. Aí Davi olha e fala assim, vai lá e traz ele, vai lá e busca ele, aleluia. Aí Charles Swindoll diz o seguinte, assim Deus fez comigo e com você. A gente não vale nada, nada. O diabo, ele diz, Deus, Mateus, esse aí não vale nada. É aleijado, Carneto, esse aí não. Mas aí, assim como Davi enviou Ziba para buscar Mefibosete, Deus enviou o seu filho para buscar a mim, para buscar você, para buscar a nós. Ele disse, eu vou usar de graça, eu vou usar de bondade. Aleluia. A primeira, Mateus, Carneto, a primeira analogia, até 5 anos, Eustáquio, até 5 anos de idade, Mefibosete morava onde? Se ele era filho de príncipe, onde ele morava, Lourdes? Palácio. Até 5 anos de idade, ele era o quê? Perfeito fisicamente. Até 5 anos de idade, Mefibosete, ele experimentava, Gustavo, da comunhão com o pai, da comunhão com o avô. E aí Charles Swindoll, ele diz, nós somos representados por Mefibosete. Nós, a humanidade, preste bem atenção, a humanidade representada em Adão, ela era perfeita, sem aleijão, sem falha, sem mácula. A humanidade em Adão, ela tinha comunhão com o Pai, ela desfrutava as delícias da presença de Deus, assim como Mefibosete, até 5 anos de idade, ele viveu da melhor maneira, Roseli. Ele era filho de príncipe, ele tinha regalias, como tal, assim eu e você, nós em Adão, nós tínhamos a comunhão do Pai que vinha todo dia conversar, dialogar, mas de repente, Roberto, Rose, no caso de Mefibosete, foi uma queda. Essa queda que ele sofreu, deixou ele o quê? Aleijado. E eu vou além.
além de deixar Eduardo, além dele ficar aleijado, essa queda comprometeu ele para sempre. Ele nunca deixou de ser aleijado. Ele continuou aleijado, Mateus, o resto da vida. E assim, eu queria que você olhasse aqui. Ninguém, preste atenção, ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Hoje é a ceia do Senhor. E me dá uma ojeriza. Quando eu vejo alguém falar, eu não vou participar da ceia, não. É como se, sabe, não tivesse condição. O dia, preste bem atenção, o dia que você se sentir digno de participar da ceia, não participa. Não participa. Quando você pegar no cálice e pegar no pão, reconheça que você é aleijado. Que a queda te transformou em pecador. Não há, Mateus. Eu estava lendo essa semana Martin Lloyd Jones, Romanos. Não há um justo. Não há. Não há. Todos nós, por causa da queda, nós somos pecadores. Quando eu pegar no pão, quando eu pegar no cálice, eu vou dizer, eu não mereço, é graça, eu sou pecador, mas a graça de Deus me alcançou. Eu recebi, vou falar, estou nem aí. Está gravando, precisa assistir a irmã Isabel. Congregou com nós aqui. Mas não é a nossa, não é a atual, não. É a outra. Que foi noiva do Ademir. Ela me mandou na Neto. Um dia desse, pastor Silas, meu pastor proibiu a minha mãe de tomar ceia. Só porque minha mãe frequentou outra igreja. O que você acha? Eu falei, fala para sua mãe e você dá uma banana para esse pastor, esse domador, porque ninguém tem mérito. Todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A queda afetou todos. Ah, pastor, não. Esse mês eu não comportei direito. Esse mês eu dei dízimo. Esse mês eu não briguei com a esposa. Esse mês foi só 9. Então eu vou participar. Não. Todo mês que você for participar, você fala, eu sou aleijado, eu sou pecador, mas a graça dele é sobre a minha vida, a graça dele me alcançou. A queda, nem a Bela, olha lá, a Bela, ela tem pecado ou não? Meu pai fala, é um anjinho. Tem! Até meu pai tem! Pecador! Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem entrou o pecado. Até o Davi ali, ó, tem pecado. Todos. Mateus, essa carinha de anjo aí, a Cissa é um anjinho, mas tem pecado. Todos. É por isso que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu, você, é a graça dele.
Você pode levantar a tua mão e dizer: somente a graça, é somente a graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou aleijado. Você não é aleijado. O pecado nos deixou indignos. O pecado, Roseli, nos afastou de Deus. A queda, pastor Mateus, a queda afastou-me de você. Ele foi para onde levar, mas a graça vai trazer ele de volta. A graça vai trazer ele para a mesa do rei. É a graça. Hoje nós vamos sentar à mesa. Não é porque eu sou bom, não é porque eu não peco, não é porque eu quero bem. Irmão Mateus, não, é graça, 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 somente a graça. Aleluia! O rei Davi, ele olha Carlinhos e diz: há alguém da casa de Saul para que eu use de graça, para que eu use de benevolência. E ele manda Ziba. Irmãos, Mateus, me ajuda aí, Mateus. Não vai falar, eu estou falando de Ziba. Tipifica Jesusão, né? Ziba é até parceiro. Esse negócio de pregar aí, de analogia, cuidado, a analogia não é exato. Não é exato, não. Pastor Ciro está falando de Ziba, é Jesus, Deus e livre. Eu falo aqui, assim como Davi enviou Ziba para trazer Mefibosete, Deus enviou seu filho para trazer a mim, Mateus, Carlinhos, Noranei, Lourdes, Eustáquio, Gustavo, Terezinha, Nélio, Dona Letícia, Roseli, Nailda, Yuri, Roberto, Cissa, Giovanni, Sileide, Antônio, Fernando, Adriana, Patrícia, Tatiana, Miguel, Davi, Letícia, Rose, Rosália, Miguel, Eduarda, Josias, Carneto, Bela, a nossa irmã ali que está na porta. Deus enviou o seu filho para nos salvar, para nos resgatar. Aleluia! 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 Você que está aí no Facebook, Deus enviou Jesus para resgatar você, para te tirar de Lodebar, para arrancar e te trazer para a mesa dele. Aleluia! É a mesa dele. A mesa é lugar da graça, é lugar da bondade, é lugar da benevolência. É graça. Em quinto lugar, o Nélio, irmão Nélio, o que Mefibosete fez? Nada. Ele só atendeu o chamado. Mateus, o que ele fez? Nada. O rei mandou chamar. É isso que Jesus fez para nós. Eu não fiz nada. Nada. E ali, irmão, sola gratia. Salvação não é mérito, não é crédito, não é merecimento, é graça. A salvação é obra exclusivamente divina. Se você não entender isso, não, esse mês eu comportei, eu vou tomar ceia sem peso na consciência.
Você está cometendo um dos pecados mais condenados por Jesus. A hipocrisia. Sabe o que Lloyd Jones fala, Mateus? Eu li essa semana que quem nasce no lar evangélico, tem mais dificuldades de reconhecer que é pecador do que quem nasce lá fora. Porque ele começa a comparar a vida dele com os outros. Eu nunca bebi. Eu vou falar de mim. Eu nunca bebi cerveja. Eu nunca tomei cachaça, não sei nem gosto. Eu nunca coloquei maconha na boca. Eu nunca passei uma noite na balada. Aí você olha, você começa a achar que você é bom. Não, pecado é adultério. Pecado é alcoolismo, pecado é droga, pecado é homossexualismo. Eu não. Aí a gente tem dificuldade para reconhecer a nossa culpabilidade. Eu não sou melhor do que ninguém. Você, não, mas eu dou dízimo. E daí? E daí? Eu oro. É o fariseu que Jesus condenou. Ele vai orar e ele canta Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Não! Irmãos, olha aqui. Em nome de Jesus, entenda. Mefibosete não fez nada. Eu não fiz nada, Mateus. Você não fez nada. É a graça. É o convite do rei. Venha. É a graça. Eu não mereço. Eu vou dar uma de Mateus aqui. Vira para o irmão que está do lado aí e fala: você não merece nada. Você é pecador. Você é comedor de farinha, pecador. Você aí no Facebook, você não vale nada. Mas é a graça. É o convite da graça. Você pode aplaudir isso, Deus. Aleluia! Carlinhos, Mefibosete foi removido de Lodebar. Roberto, de onde nós fomos removidos? Se não fosse Jesus, aonde você estaria hoje? Domingão? Assistindo Faustão? Aonde? No boteco, né? Porque quem frequenta boteco tá nem aí para Covid, não. Boteco tá cheio. Teve um rapaz lá na loja, ele falou: olha, o que mata vírus, o Covid é o álcool. Por isso eu tomo todo dia. O Fernando, né? O Fernando tá aqui. Tá. Não, tô falando o seu. Não o Fernando, não, é o seu Fernando. Irmãos, olha aqui. Deus nos resgatou. Deus nos tirou do charco de lodo. Ele livrou os nossos pés da queda. Ele nos tirou, Fernando, ele nos tirou do laço do passarinheiro. Ele nos removeu. Aleluia. É a graça. Foi a graça que removeu Mefibosete de servo
na casa de Maquir, morando de favor, e trazer ele para a mesa do rei, para o palácio do rei. Eu pergunto aqui, o que é graça? O que é graça? Adriana, eu posso falar assim que a Bela é uma graça. Gracinha. A Bela é uma gracinha. Alguém aqui já visitou um museu? Eu já fui em museus. Carneto, tem pintor que a gente olha e fala assim, ele pintou com graça. Esse pintor tem graça. Tem umas obras de arte lá, eu vou te falar, eu olho, o cara jogou tinta, pôs a mão lá, o quadro vale milhões. Aí eu falo, isso é graça. Isso é graça. Tem umas obras de arte, eu falo, meu Jesus, e vale isso tudo. Um quadro foi leiloado aí, recentemente, se eu não me engano, na França. Quando eu vi o valor do lance, e eu vi o quadro, eu falei, isso é graça. É graça. 300 milhões. Um quadro. Quando eu falo, né, o Eustáquio falou comigo, a minha namorada é uma graça. Quando o namorado fala, o Gustavo também, a filhinha dele, né? A minha filhinha é uma gracinha. A graça, preste atenção, a graça ela tem várias conotações. A palavra graça pode ser usada em vários momentos, mas na teologia, isso que meu pai falou é uma resposta mecânica, né? Mas não está errado, não. Graça, favor imerecido. Mas eu vou além. A graça é uma das maiores dádivas de Deus. A graça é uma das maiores dádivas de Deus. Ed Renekiewicz, ele vai dizer que quando o pregador prega sobre graça e não choca os ouvidos, ele não pregou sobre graça, porque a graça é escandalosa. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria. Se não fosse a graça, onde você estaria? Se não fosse a graça, Mefibosete nunca seria removido de Lodebar. Roberto, se não fosse a graça, você estaria ganhando dinheiro com bebida alcoólica e afundando a vida de muita gente até hoje. Se não fosse a graça, nós estaríamos perdidos. Tem gente que até hoje não entendeu a lógica de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Quem é burro? Quem é burro? Quem é são? Não! Aquele que se havia perdido. A única coisa, Patrícia, que Mefibosete merecia, a morte. A morte. A única coisa que eu e você merecemos, a morte. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Trazendo o quê? Salvação a quem? A quem, Mateus? A mim, a você,
aos pecadores. Você está entendendo isso, irmão? Irmão, em nome de Jesus, pega hoje no cálice, pega no pão. Paulo disse, examina-se, pois, um homem. Sabe para quê? É para falar, eu não mereço. Aquela cruz era para mim. Eu errei. A graça, e eu vou falar, Mateus, o Ed René fala, a graça é tão escandalosa que a gente fica na igreja. Eu sou prior de igreja. Eu vou fazer 39 anos, Roberto. Nunca saí da igreja. Eu vou ser salvo por quê? Porque eu estou na igreja? Porque eu sou bom? É a graça. O camarada nunca frequentou a igreja, Nailda. Vai para o hospital, entra em coma, nunca deu dízimo, nunca fez discipulado, nunca frequentou uma célula, nunca foi na escola dominical. Aí a gente chega lá, prega para ele. Aí tem gente, né, Mateus? Eu fiz isso com o Ademir. O Ademir lá no Risoleta, em coma. Eu preguei meia hora no ouvido dele. Converte, fariseu. Arrependa, fariseu. E fui falando. Aí depois eu segurei a mão dele e falei, se você está ouvindo, mexe um dedo. Nada. Fecha o dedo, pisca o olho. E lá. E eu insisti. Vamos, Ademir. Chamava ele de fariseu. Vamos, fariseu. Arrependa, fariseu. Nada. Saí triste. Mas saí arrebentado do Risoleta. Eu falei, Deus, não deixa o Ademir morrer, não, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Aí no outro dia eu estou lá em casa, a ex-esposa dele me liga, Silas, Ademir acordou do coma. E a primeira coisa que ele falou, quero ver o Silas. Eu entrei no Risoleta. O Ademir, um olho todo amarelo, tomado pela cirrose. Parecia gema de ovo. E o Ademir olha para mim e diz assim, eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados. Eu estava andando uma vida dupla. Eu era um na igreja e outro fora da igreja. Ali eu vi a graça de Deus sobre a vida dele. Aleluia! Isso é escandaloso. Para me encerrar, sabe o que Davi fez, Luz? Davi, preste atenção e eu vou encerrar. Davi adotou Mefibosete. Você vai comer da minha mesa para sempre. Todos os dias. Sabe qual é a boa notícia? Deus também nos adotou. A todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Eu vou dar muito de Mateus de novo. Vira por do lado e fala assim, você não valia nada. Mas hoje, cara, você é filho. Você é filho, Eduarda. Você é filho. Você é filha. Ele te adotou. Paulo diz
Mateus já falou isso aqui, sobre o ministério da reconciliação. Deus em Jesus nos reconciliou. Você é filho, você foi adotado, você foi removido, você é filho, você é filha. É a graça que nos dá a condição de ser filhos. Penúltimo lugar, aliás, em último lugar, o que Davi fez, Carlinhos? Vem cá, senta na mesa, a partir de hoje você vai comer o pão comigo aqui. Ele chama Ziba e fala assim, pega todas as terras que era de Saul e devolve, dá para Mefibosete. E você, e o camarada tinha quantos filhos? 15 filhos. Olha o que Davi faz. Você, seus filhos e seus servos. Ele tinha 15 filhos e 20 servos. Aí Davi diz, você, seus filhos, seus servos vão servir ele. Um aleijado que não serve para nada. Vocês vão trabalhar, vai servir ele. Aí eu vi, pastor Mateus, e eu vou encerrar. Eu vi um pregador falar que Davi devolveu tudo. Mentira. Davi não devolveu tudo. Tem uma coisa, Giovanni, que Davi não devolveu. As pernas perfeitas. Ele ganhou terra, ganhou servo, ganhou pão, ganhou prestígio. Mas aí Charles Swindoll vai dizer, toda hora que ele olhava para as pernas dele, era como um espinho. Aí Charles Swindoll diz, imagina, Duda, aquela mesa real, na ponta da mesa está quem? Davi, guerreiro, aclamado. Davi é idolatrado em Israel. Eu estive visitando, entre aspas, o suposto túmulo de Davi. Eu fiquei admirado com a devoção que o judeu dá a Davi até hoje. Tem judeu que não gosta que você fale que Davi adulterou. Tenta defender Davi até do eternal. Não é adultério, não. Urias é mané, Urias tinha que morrer mesmo. Davi é venerado. Davi é a tipologia do próprio Cristo. Do outro lado da direita estava lá Aminon, destemido, valente, cabelo grande, bonito, o mais bonito de Israel. Do outro lado, aliás, eu falei Aminon, é Absalão. Absalão, valente, bonito, cabeludo. Do outro lado, Aminon, afoito, cheio de força, bruto. Do outro lado, talvez a doce Tamar. Mas naquela mesa tinha um aleijado. Ele cocheava, ele ia cocheando a mesa. Ele olhava, Gustavo, e ele falava, eu estou aqui
pelo favor do rei. Eu não mereço estar aqui. Eu estou no meio dessa galera aí, mas eu não mereço. Aí o Charles Swindoll fala, você já imaginou um dia, Eustáquio, nós vamos sentar na mesa um Cordeiro de Deus. Quem sabe a gente vai sentar um Paulo, vai sentar um Estevão, mas e você vai olhar e falar, eu cheguei aqui, mas é pela graça, eu não valia nada, mas a graça dele, o convite dele, é o convite da graça, vinde, vinde bendito do meu Pai, vinde despertar da graça.